Olá, bem-vindos. Eu sou Tatiana Camas, para quem não me conhece. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e constelação familiar, que tem tudo a ver, é um elo que a gente cria, né? E o que eu faço é exatamente colocar o coração, né? Sempre olhar para tudo com os olhos do coração. E a constelação familiar, ela trabalha muito isso. Porque quando a gente olha para as coisas, para os nossos emaranhamentos, para as nossas histórias, para as histórias da nossa família, a gente precisa olhar para tudo isso com os olhos do coração. Ou seja, sem julgamentos. É exatamente isso, sem julgamentos. E a constelação familiar, ela põe luz sobre aquilo que está lá escondido, sobre aquilo que nenhuma pessoa consegue ver, né? Os emaranhamentos que existem no sistema familiar, que tornam a se acontecer, né? Acontecer vida após vida, né? Então aconteceu com os avós, aconteceu com os bisavós, aconteceu com os avós, aconteceu com os pais e vai acontecer com a próxima geração, né? Que vier, que são os filhos. E se alguém não olha para isso, continua acontecendo, até que alguém, né, olhe para isso, veja a história, o que está por trás de tudo isso e aceite, dê um lugar na história, dê um lugar no seu coração para a história de cada uma dessas pessoas, né, acolha cada uma dessas histórias, acolha cada uma dessas pessoas sem julgamento. Isso é o que a constelação familiar faz. E o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, ele fala que existem 3 leis da constelação. A primeira lei é a lei do pertencimento. O que seria isso? É de você, toda e qualquer pessoa do sistema familiar tem direito a pertencer a esse sistema. E às vezes acontece realmente de ter pessoas excluídas, então assim, tem vários casos, né? E a gente precisa restabelecer essa ordem de colocar essas pessoas, incluir essas pessoas no sistema. Então essa é a primeira lei, que é a lei do pertencimento. A segunda lei é a lei da hierarquia, ou seja, os que vêm antes têm precedência sobre os que vêm depois. Então, os pais têm precedência sobre os filhos. O primeiro filho tem precedência sobre o filho mais novo, né? Então, essa é a lei, é a segunda lei, ok? E temos a terceira lei, que é a lei do dar e receber. Ou seja, a gente precisa ter um equilíbrio, como tudo na vida, é necessário ter um equilíbrio. E no sistema familiar também não é diferente. A gente precisa estabelecer um equilíbrio entre o dar e o receber. Quando não há esse equilíbrio, há um desequilíbrio total no sistema familiar e todos sofrem com isso. Então, a partir do momento que a gente olha para tudo isso e entende e dá um lugar no nosso coração, né, com a história, entendendo a história de cada um, né, que realmente as pessoas deveriam, que essa é a história certa e tem que passar por isso e teve que passar por isso, todo o sistema familiar fica em paz. Então a constelação, ela é muito interessante, ela é fantástica realmente quando a gente percebe que tudo tem uma ligação e que tudo tem a ver, cada coisa tem a ver com cada uma das pessoas que vieram antes de nós. Isso é fantástico, isso é transformador, isso é libertador. Então isso é um pouquinho da constelação familiar para vocês. Espero que tenha servido realmente para que vocês entendam um pouquinho mais e a gente vai trabalhar com isso neste módulo sobre constelação familiar. Ok? Contem comigo, um beijo e até mais!